Programa SP Norte, entrevista, e hoje vamos falar de política, vamos falar de Zona Norte. Tenho aqui ao meu lado um amigo, um irmão, senador Major Olímpio, que foi eleito com 9 milhões de votos, que foi um feito maravilhoso. O senador já ocupou as cadeiras, todas as cadeiras do Legislativo, Câmara Municipal de São Paulo como vereador, Assembleia Legislativa como deputado estadual e a Câmara dos Deputados como deputado federal e agora no Senado Federal. E é morador da Zona Norte. Quem não conhece o Major Olímpio aqui na nossa região, sempre atuante, sempre à frente aí das situações aqui da nossa região. Senador, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, aqui na redação do SP Norte, da TV SP Norte. Bom, Samir, para mim é um motivo de muita satisfação estar aqui. Eu conheço o Samir, o SP Norte, desde o início das atividades. Aliás, devo muito. O Samir me deu um espaço até que a gente fazia uma coluna de segurança. Antes mesmo de pensar. Pé quente o Samir. E é muito importante. O SP Norte tem um papel muito relevante, né? Na nossa Zona Norte. A atividade se expande, logicamente, para toda São Paulo, mas a gente defende aqui a nossa Zona Norte, que é tão raro, né? A Zona Norte ainda é carente de uma série de coisas, de fortalecimento político, de reivindicações que não são atendidas. Então, quando a gente tem um organismo de mídia que tem essa força e essa expansão, para nós é um motivo de muita satisfação, porque o que se fala no SP Norte acaba ecoando na Câmara Municipal, vai ecoar na Prefeitura, vai ecoar na Assembleia Legislativa para os deputados, para todos os poderes. Então, isso é muito importante. Num processo da democracia, é assim que vai se tendo o mecanismo de pressão da sociedade. As pessoas vêm no SP Norte e se mobilizam hoje com a facilidade das redes sociais, acabam ampliando a sua reivindicação, às vezes a sua insatisfação, às vezes o seu apoiamento. E aqueles que têm poder decisório no legislativo, no executivo, por que não dizer muitas vezes no judiciário, acabam tomando as suas decisões a partir do clamor da opinião pública. Então é importantíssimo o que vocês fazem. Obrigado, senador. E quero apresentar também, muitos já conhecem, sem dúvida alguma, Coronel Veloso. Coronel Veloso, que é colunista também, assim como foi o senador, falando de segurança no jornal e no portal do SP Norte. O Coronel Veloso, hoje na reserva, já foi comandante da Polícia de Trânsito aqui da cidade de São Paulo, já foi presidente da Escola de Samba, Camisa Verde e Branco, né? Nascido na Zona Norte, no bairro da Freguesia do Ó, que completou no sábado 440 anos. Coronel, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite também e fazer parte aqui dessa entrevista. Vamos falar um pouquinho de Zona Norte. Samir, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na sua redação, na redação do nosso querido jornal SP Norte. Prazer estar com o nosso senador, amigo, irmão de mais de 40 anos, senador Major Olímpio. E sou nascido na Freguesia do Ó, que completou sábado 440 anos. E espero, como nosso amigo, senador Major Olímpio, também seguir esse caminho
esse pontapé inicial, que você disse que ele começou como colunista no jornal, e eu também estou tendo o prazer de ser colunista, e vamos torcer para que essa coluna continue um sucesso, o jornal continue um sucesso, inclusive TV SP Norte continue um sucesso. É isso aí. Senador, as suas atribuições hoje junto ao Senado Federal é no âmbito federal, né? Falar de Brasil. Mas eu sei que o senhor sempre esteve preocupado aqui com a nossa região da Zona Norte, né? E a gente já discutiu assuntos anteriormente, que é uma deficiência que a nossa região tem, que é a falta de representatividade política, né? Nós temos poucos, assim como o senhor que está lá, né, já passou, como eu falei, pelo Legislativo, na Câmara dos Vereadores, na LESP, mas ainda falta muito para a nossa região, né? E eu sei que o senhor tem trabalhado, inclusive o senhor destinou algumas emendas aqui para os hospitais da região, né, que isso foi muito importante. Queria que o senhor falasse dessa situação da Zona Norte. Olha, a Zona Norte tem que acordar politicamente. Eu tenho dito isso ao Coronel Veloso. Falo, Veloso, nós temos uma obrigação muito grande para acordar a Zona Norte politicamente. Gente, a Zona Norte, no último censo, passou a Zona Sul em população. Então, no último censo, a Zona Norte teve 2.350.000 habitantes, a Zona Sul 2.250.000. Nós passamos em 100.000 pessoas. E com todo esse volume de pessoas, com toda essa complexidade que nós temos na Zona Norte, né? A Zona Norte é um lugar maravilhoso, né? Eu não troco por nada, né? A gente passou o Rio Tietê, a gente literalmente desarma o espírito. Eu e o Veloso somos policiais, não dá para desarmar completamente, né? Mas a gente desarma o espírito, né? Aquele jeito o bairro tem aquele jeito de cidadezinha do interior. Você estava falando em a gente se conhecer, não é porque eu estou na área política não, né? As pessoas que convivem na Zona Norte convivem mesmo para valer, as pessoas sabem o nome da outra, sabem o que faz. É uma região aqui que, para mim, como o Veloso, nós somos amigos da Academia do Barro Branco, somos da mesma turma. E até por ter a invernada do Barro Branco e esse complexo da Polícia Militar, anterior Força Pública até 70, muitos de nós acabou, ao longo do tempo, terminando a escola de oficiais e morando na Zona Norte, constituindo suas famílias na Zona Norte. Nós temos aqui a Serra da Cantareira, que é o pulmão da cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, nós temos uma preocupação muito grande com invasões e a devastação de área ambiental. A gente diz o tempo todo, nós precisamos fortalecer, você vê só, com uma população de 2.350.000 habitantes, nós temos pouquíssimos representantes no Legislativo, né? De prefeito da cidade de São Paulo, eu acho que o último assim, olha que maravilha aqui, ó. Olha o nosso príncipe aqui, ó. Olha só que coisa linda. Aqui, ó, produto da Serra da Cantareira, que nós estamos falando da Serra, mas nós temos, eu acho que a última vez nós tivemos um prefeito da cidade de São Paulo foi talvez lá atrás, o Cantídio Sampaio, alguma coisa assim, dessa natureza que já vai passando dos 50 anos. E nós precisamos. Nós estamos na Zona Norte, Veloso. A última obra de grande porte de infraestrutura que nós chamamos de Avenida Nova. Já passou de 40 anos a tal Avenida Nova. Nós temos uma dificuldade imensa de fazer valer. Mas eu sou animado. Eu tenho dito que as eleições municipais estão chegando, nós vamos ter representantes da Zona Norte lá
na Câmara Municipal, tenho dito para o Veloso, falou, Veloso, você estava tranquilo pós a passagem para a reserva na Polícia Militar, só que nós fomos lá cutucar, falamos, pô, Veloso, você está muito novinho na vida, né, para dizer, olha, eu agora vou aposentar. Fez uma carreira brilhante na Polícia Militar, depois nós fomos buscar e dizer, olha, quer um cara que é para servir verdadeiramente à sociedade, como serviu na Polícia Militar, o Veloso. Nós estamos apostando muito nessa representatividade da Zona Norte e fazer, se Deus quiser, do gabinete do Veloso uma porta de entrada política forte para a Zona Norte. A gente tem muitas brigas que a comunidade faz aqui, brigas que você já encampou pelo jornal. Você vê, Veloso, nós estamos aqui num canto da Zona Norte. Se a gente for medir em linha reta daqui até hoje o chamado Fórum de Santana, que já está lá dentro do bairro do Limão. Do Limão. As pessoas, quando saem aqui de alguns pontos mais extremos aqui da Zona Norte, vão levar 15 quilômetros e tem que passar em 2, 3 linhas de ônibus para chegar na Justiça. Sim, chegar na Justiça. Para chegar na Justiça. Então, são coisas que, tudo isso a gente sabe que demanda recurso. Você vê o prolongamento da Cruzeiro do Sul, que foi feito, o Kassab ainda era prefeito quando foi feito um projeto executivo para desafogar o trânsito. E tem um agravante lá, né, senador? Porque tem uma região ali paralela a Zuquim que está estagnada, porque foi lançada a desapropriação, mas não foi concluída. Sim. E ali ninguém faz nada, ninguém vem... Virou o que a gente chama de uma faixa de Gaza. Eu corro por ali quando dá um tempinho, eu corro, às vezes as pessoas me veem correndo. E como eu moro ali no alto da Zuquim, a gente vê, você pega essa faixa todinha, ele diz, ninguém pode fazer nada, até porque não dá para você reurbanizar, locação imobiliária não dá para ocupações de toda ordem, e já vai para 12 anos que se parou o projeto. Ali. Era um projeto assim vigoroso, porque só o projeto executivo que foi feito foram quase 3 milhões de reais para se fazer, porque você tem uma área ali que você passa em túnel. Que é justamente na entrada ali, quando você desce a igreja da Salete, vai entrar à direita, ali é um túnel que vai até Engenheiro. Ele vai até a Engenheiro lá, ele precisa desafogar o trânsito da região. E a obra em si era 340 milhões de reais. Vieram novos prefeitos que entenderam que não era prioritária essa obra. Nós não tivemos quem brigasse efetivamente. E aí foi uma obra que ela tá parada e ela é necessária, né? Se você for pegar a Zona Norte de São Paulo, ela necessita nesse momento, são obras de infraestrutura, são equipamentos que são necessários você ter na região. Você tem um potencial muito grande, né, de pessoas precisando trabalhar, precisando estudar. Os planos que são de ocupação da cidade de São Paulo, você pegar o plano diretor da cidade, né, todos os que são candidatos à prefeitura, ou que foram, estão sempre naquela de os urbanistas orientarem, olha, vamos colocar as pessoas trabalhando mais próximo da onde mora. Então nós precisamos trazer, e nós temos espaço e um potencial para trazer negócios para a Zona Norte. Tá aqui o próprio Samir, o SP-Norte, que a expertise deles é justamente fomentar para a Zona Norte. Olha, gente, venha, traga a sua empresa, coloque força de trabalho. E o que está faltando para isso? Está faltando para isso simplesmente a vontade política. Nós perdemos muito em relação
a Zona Leste, a Zona Sul, por quê? Essas regiões acordaram antes que a gente. Então elas têm muitos representantes. Você vai na Câmara Municipal, quando fala que é qualquer coisa para a Zona Sul, você tem 5, 6 vereadores levantando e bravos. Falam, nós discutimos qualquer coisa, mas a Zona Sul é prioritária. Zona Sul. Da Zona Leste você tem 15, 20 representantes. E quando fala da Zona Norte, aí às vezes nós temos um abnegado, alguém que tem um vínculo maior com a gente aqui, mas ficamos sempre na dependência de ter uma representatividade efetiva. Aquele cara que diga, olha, brigou com a Zona Norte, brigou comigo. Por isso que em todas as eleições, nós do Jornal SP Norte sempre debatemos essa questão. A importância de se eleger candidatos da região. Gente, quanto mais representantes eleitos nós tivermos na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, quem ganha é a região, porque nós temos mais portas para bater, pessoas para exigir, né, que façam por nós. Nós temos aqui problemas na Zona Norte, problemas sérios, e precisamos de pessoas junto à representatividade, junto aos órgãos públicos, junto ao executivo, para que possamos ter aquilo que precisamos. Né? O senador falou de obras, que a última foi há 40 anos atrás. Nós temos essa questão viária, que é um problema sério na nossa região. Para vocês verem, até mesmo lá na região do Coronel Veloso, a linha de metrô, a linha 6 laranja, que aquilo ali tá uma novela e não sai. Né? Gente, só de pedra fundamental já dava para fazer 2 estações. Tantos lançamentos que já fizeram lá. Já. Coronel, agora o senhor como representante, candidato a uma cadeira junto à Câmara Municipal, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a nossa região, das deficiências, né, e aquilo que nós podemos atingir, né, junto ao Legislativo. Samir, primeiro falar um pouco de como foi esse processo de candidatura. O PSL, hoje o partido que mais cresce no Brasil, felizmente, teve mais pré-candidatos que o número de vagas. Mas agora, infelizmente, alguns tiveram que ser cortados. Nós tivemos mais de 200 pré-candidatos e foram selecionados 83. Eu tive aí o prazer de ter sido selecionado, um apoio fundamental, importante do nosso senador Magno Olímpio, que isso que concretizou ontem. Então foi mais um obstáculo para chegar nessa candidatura. E como o Major Olímpio, senador, falou para a gente, nossa cidade, nosso bairro, a Zona Norte realmente, em matéria de obras, em matéria de desenvolvimento, está muito para trás. Não tenho nada contra a Zona Leste, muito pelo contrário, Zona Sul, mas sendo pela Zona Sul, é um canteiro de obras. É mini anel viário, avenidas, são túneis, e que nós queremos para a Zona Norte é a mesma coisa. Eu quero até que tenha mais lá, mais obra lá, mas eu quero que a Zona Norte também tenha isso. É uma piada falar em metrô da freguesia do linha laranja, que, como o Olímpio falou, dá para construir 2 estações só de pedra fundamental. Eu, infelizmente, eu fico triste, mas quando me falam, vamos lá, eu não vou mais, eu não vou lá assistir, colocar pedra fundamental. Então nós precisamos. Estou à disposição agora como candidato e precisamos realmente ter um carinho especial pela nossa Zona Norte. O Mandurinha só não faz verão, temos condições de eleger mais candidatos aqui, tenho certeza, vou brigar para estar entre esse candidato e ajudar a Zona Norte a voltar um polo de desenvolvimento, empreendedorismo e, mais importante, que os que moram por aqui trabalham também aqui. Mas para trabalhar aqui nós precisamos ter um desenvolvimento muito maior do que está tendo hoje.
Senador, ontem nós tivemos aí a convenção do PSL, né? Como o coronel falou, foram definidos aí 83 nomes para concorrer a vereador e a Joyce foi já oficializada como candidata à Prefeitura de São Paulo. E ontem até ela fez algumas críticas ao governador João Dória, né? E também com relação ao presidente Bolsonaro, que ela até mencionou que caso o Bolsonaro queira retornar ao partido, tem que pedir desculpas, né, publicamente a ela, ao senador, né, que também... O que o senhor acha dessa declaração da Joyce? E sobre a candidatura dela, senador? Bom, a Joyce, ela foi aclamada pelo partido, é bom que se diga, como a nossa candidata à prefeitura. Eu vi acontecer todo o processo, desde a pré-candidatura do Bolsonaro, depois candidatura, depois eleição, depois o governo, né? Todo mundo sabe, eu até brinquei ontem na coletiva, dizendo que eu e a Joyce foi antipatia à primeira vista, né? Ela não gostava de mim pessoalmente, eu também não gostava pessoalmente dela, e ao longo do tempo nós fomos descobrindo que nós queríamos para o Brasil a mesma coisa, cada um com a sua forma, cada um com o seu estilo, até por sermos turrões e briguentos nos posicionamentos, talvez tenha tido antagonismos desnecessários, mas eu tenho que ser, eu sou um testemunho do que aconteceu. A Joyce teve a função mais importante e de confiança do presidente da República, que foi ser a líder do governo, a líder dele no Congresso. Ela, embora uma deputada de primeiro mandato, uma recruta, como a gente diz no quartel, ela se esforçou demais e conseguiu a votação e a aprovação da reforma da Previdência, todas as medidas provisórias que o governo encaminhou, a nova estrutura do governo Bolsonaro com 22 ministérios diminuindo, tudo, a coordenação pelo governo era feita por ela. E não foi ela quem rompeu com o Jair Bolsonaro, não fui eu quem rompeu com o Jair Bolsonaro. Em determinado momento ele rompeu com o partido e saiu batendo duro no partido, por um erro dele de avaliação. Ele acreditou, lamentavelmente, nos filhos e em advogados inescrupulosos, e agora eu vejo como um reconhecimento desse erro a tentativa de voltar, né? A Joyce, ela está completamente focada em ser a prefeita de São Paulo. A Joyce não vai fazer briga contra o Bolsonaro, contra os filhos do Bolsonaro, contra bolsonaristas, nada disso. O foco, e está colocado ontem na entrevista coletiva, todos da imprensa ficarem impressionados com o domínio, o conhecimento dela em relação às necessidades de São Paulo. Ela é muito dedicada, está muito bem assessorada. Ela é da área de comunicação, então pode aguardar que nos debates ela vai ter muito mais conteúdo que os demais candidatos, e ela tem a tranquilidade de ser uma profissional de comunicação. Então eu não tenho a menor dúvida, é uma candidatura que vai crescer muito, ela está focada nisso. Não sei quem vai fazer o segundo turno com ela. Também é o que a gente diz, olha, para ser campeão do mundo vai ter que jogar com a Alemanha, vai ter que jogar com a França. Não adianta achar que vai pegar a moleza. Mas ela está muito preparada nisso, tem uma chapa completa, que é raríssimo um partido ter isso, e é uma chapa com bastante substância, pessoas que já compraram a ideia da candidatura, o partido está muito unido. Então, eu não tenho dúvida, o PSL é o maior partido de direita hoje do Brasil. Então, os votos da direita, os votos da centro-direita,
E sendo a Joyce a única candidata da direita e com chance de se eleger, né, ela vai tirar essa polarização que existe em São Paulo há muitos anos de PT e PSDB. O povo já está dizendo, nem PT, nem PSDB. Aí vai ter um espaço e a população, durante o período de campanha, muito embora vá ser uma campanha diferente, tem pouco corpo a corpo por causa do respeito às normas sanitárias e de saúde pública, mas o PSL tem tempo de televisão e nós vamos poder mostrar a Joyce como a pessoa mais capaz para administrar São Paulo. E, por consequência, ela vai eleger muitos vereadores, seja com o voto de legenda do PSL, seja com a chapa com bastante substância, com 83 candidatos. Então, eu tenho absoluta certeza, não tenho preocupação, nós não vamos fazer a campanha contra ninguém. Né? Ela foi ontem, a questão do Dória que ela falou, não adianta a gente fustigar, olha, ela tem uma amizade pessoal com o Dória de 20 e poucos anos. Todo mundo sabe que a minha relação com o Dória é processual, eu processando ele, tentando o impeachment dele, ele me processando no Supremo. É por isso que a crítica dela com o Dória ontem... Então, mas o Dória tem o candidato dele e o projeto de poder dele. Sim. O candidato dele, o candidato do Dória é o Bruno Covas. Né? Isso precisa ficar muito bem claro. A Joyce, ela é a nossa candidata do PSL. Então, voto não tem cerca. Você vai ter gente da direita concentrando seus votos na Joyce. Você vai ter gente da esquerda concentrando seus votos das candidaturas do PT, do PSB, do PDT. Vocês vão ter o pessoal ligado ao bloco com o PSL, e eu não tenho dúvida. Né? Nós temos hoje 40% do eleitorado da cidade de São Paulo dizendo não vou votar em ninguém, estou indeciso. 40%. Então, enquanto não começar efetivamente a campanha, né, que daí nós vamos ter que ver quem vai fazer esse segundo turno com a gente. Na capacidade e na demonstração sobre como conhecer a cidade e a sua força de trabalho, que a Joyce é um trator mesmo. Né? Ela não vem para alisar, não vem para o mimimi, não, ela vem para realizar. E a população está querendo isso. Então eu tenho certeza que é uma candidatura que vai pegar. Logicamente, o afastamento com o presidente Bolsonaro criou alguns atritos que não é nem do Bolsonaro. O Bolsonaro nem sabe, muitas vezes, o que os filhos ou pessoas mais radicais estão fazendo. Fizeram uma campanha difamatória imensa contra a Joyce, fizeram com coisas, apelidos ou xingamentos jocosos, né? Um absurdo. Né? Mas a verdade acaba aparecendo hora ou outra. A verdade é que na campanha ela vai poder mostrar o projeto político, seus propósitos e mais, a sua capacidade, né? E eu tenho certeza absoluta. O que vai acontecer no segundo turno, estando a Joyce e um candidato, por exemplo, o Bruno do PSDB? O presidente Bolsonaro vai ter que orientar os seus a descarregarem os votos na Joyce. Ou ele vai querer apoiar o candidato do João Dória? Não tem. Ele vai ter, até porque, e quando a Joyce disse, se ele pedisse desculpas, sim, porque ele nunca disse nos olhos da Joyce por que fez a retirada dela de líder do governo no Congresso. Entendeu? Então, essa é uma forma de dizer, e todo mundo erra o tempo todo. O presidente Bolsonaro pode errar, como erra muito, acerta muito. Né? Agora, se ele vai retornar para o PSL, se ele não vai, não será agora nesse momento, não serão nas candidaturas agora em relação à prefeitura. Não sei se seria bom, se seria ruim, não dá para ficar trabalhando em cima do si. Dentro da realidade, existe uma realidade concreta. O maior partido de direita
e a tendência do eleitorado na cidade de São Paulo. São Paulo tem um grande polo conservador, conservador que eu digo, em relação aos costumes, a família, a religião, a querer que se cumpra a lei. A pátria, patriotismo, civismo, isso são coisas naturais. E a Joyce não mudou nem 1 milímetro. Ela era um ativista de direita, né? Ajudou demais a eleição do Bolsonaro. Eu me lembro quando ela chegou para a campanha, né? E ela chegou e cobrando, falou, pô, precisamos ter o foco na mulher, precisamos ter o foco na mulher vítima de violência, precisamos ter o foco na criança. Ela, como mãe, como jornalista, como alguém experiente, falou, escuta, é muito barbado bravo aqui, dizendo pega em arma e vamos lá, e precisa ter um choque, um chá de sociedade, de povo nessa campanha. De verdade, foi ela quem fez isso. E aproximou o Bolsonaro de todos os segmentos. Vocês lembrarem, o Bolsonaro tinha uma rejeição danada em relação às mulheres. O Bolsonaro é machista. Ela ajudou a desconstruir isso um pouquinho. Então, eu tenho certeza que agora, como candidata, ela vai decolar muito forte, porque as pessoas vão dizer, falar, olha, essa mulher brava, mas ela que nós não precisamos. Os bonzinhos que não fazem, nós já estamos cansados. Ou o bonzinho que se corrompe, pode ver, a Joyce tem uma linha conosco na defesa da Lava Jato, na defesa de uma legislação mais firme, que ela não abre mão dessas coisas também. E nós também temos aquele negócio, chega, nós não queremos desvio, nós não queremos corrupção, nós queremos uma administração mais enxuta. E eu acho que isso, o PSL vai ter a melhor candidata com a melhor proposta. Falando em governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, quero perguntar ao Coronel Veloso. Coronel, o senhor sempre foi um crítico ferrenho, inclusive vários artigos que o senhor escreveu no próprio SP Norte, criticando as ações durante esse período de pandemia. Uma delas foi com relação ao rodízio, até mesmo o senhor entrou com uma liminar junto à Justiça, ao Tribunal de Justiça, pedindo a suspensão justamente pelo fato desse rodízio estar equivocado, já que ele causou um aumento, um volume muito grande de pessoas no transporte público. E também com relação aos hospitais de campanha, que o senhor também criticou o gasto desnecessário, como o senhor mesmo disse. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas ações, tanto do governo estadual quanto municipal, durante esse período de pandemia. Samir, nós estamos com o governo estadual, no PSDB, há mais de 24 anos. Então, se falar no funcionalismo público, dá dó. Então, sem reajuste, uma pouca vergonha. Mais de 24 anos. Hospitais de campanha. Eu fiz um vídeo e fomos atendidos no Hospital Sorocabano, na Lapa. Gastaram mais de 6 milhões com o hospital de campanha do AMB, com o hospital de campanha do Pacaembu, e o hospital que agora serviu para atender os pacientes. O exemplo do hospital do AMB, foi pago para funcionários para atender 1.800 pacientes. Então, você compra 1.800 camas, 1.800 colchões, você contrata funcionário para 1.800 pacientes e lotação máxima, felizmente, 600 pessoas. Lotação máxima, mas infelizmente gastou para 1.800 pessoas. Um absurdo. O Hospital Sorocabano, com 7 andares, só um funcionando. Agora, graças ao vídeo que nós fizemos, fomos lá cobrar, fizeram, mais um andar está funcionando, para 130 pessoas vítimas da Covid-19. Então, um desmando total. Agora você falou em isolamento social. Você fala em isolamento social e põe o rodízio de veículo um dia sim, um dia não. Então, o prefeito Bruno Covas, totalmente perdido, ele trabalha no erro e acerto. Deu certo? Continua. Deu errado? Para. Mas só que dava tudo errado. Então, o que nós fizemos?
eu juntamente com o Major Júlio entramos com essa ação, que esse rodízio foi um absurdo. Ele levou mais gente para o transporte público. Então, assim que nós entramos com a ação, e nossa ação foi diferente, porque nós citamos também aspectos da legislação de trânsito. Então, a única ação que prosperou, está prosperando é a nossa. Imediatamente o rodízio, foi cessado o rodízio e voltou o rodízio normal por final de placa. Mas isso é importante da população saber. Foi graças à sua ação judicial que foi suspensa aquela porcaria de um dia sim, um dia não. Isso. As pessoas que... todo mundo entrou em desespero com isso, né? Porque é uma coisa absurda. E causou uma aglomeração nos transportes públicos. Mas diz a Bíblia, dai honra a quem tem honra. Foi o coronel da reserva, Ervando Veloso, que foi lá na justiça e conseguiu eliminar para toda a população de São Paulo. Inclusive nós fizemos a semana passada, uma live com o Major Júlio, que nós fizemos em conjunto essa ação, e o item importante que o prefeito falou, que as autuações viram multa e vão ser cobradas. Só que o último item da ação nossa é pedindo que as multas sejam canceladas. Então o rodízio cessou, mas as multas também terão que ser canceladas. Porque as multas, inclusive, ninguém está recebendo, né, coronel? E quando virar, estão prevendo que virão todas de uma vez. De uma vez só. E viabiliza, principalmente quem trabalha com o transporte, no caso, os motoristas de aplicativos, os motoboys, enfim. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Mas o último item da nossa ação foi isso aí. Foi pedido o cancelamento das multas. Então você veja o que o PSDB está fazendo na cidade e no estado de São Paulo. É uma balbúrdia, uma bagunça que tenho certeza que vai mudar a partir de 2021. Senador, ontem o senhor acolheu também a petição com relação à inconstitucionalidade da reeleição do presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados, o Davi Alcolumbre do Senado e Rodrigo Maia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa petição. Bom, gente, pela Constituição, o presidente da Câmara e do Senado pode ter reeleição se for durante a legislatura. De uma legislatura para outra, não dá. Então, o Davi Alcolumbre foi 2 anos agora, não daria para ele ir mais 2 anos. Aí estão tentando buscar, no chamado tapetão, no Supremo Tribunal Federal, uma comparação sobre a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, buscando lá reminiscências do passado, porque interessa para o sistema, para eles dois, logicamente, mas interessa para o sistema. Também interessa hoje para o Bolsonaro manter o Davi Alcolumbre lá, interessa para o Supremo Tribunal Federal que o Davi Alcolumbre fique lá. E por que isso? Porque ele é um cara mais cordato, mais calmo, mais tranquilo assim, e depende dele, como presidente do Senado, por exemplo, a abertura de uma CPI do Supremo Tribunal Federal. Nós temos o número de assinaturas, eu sou um dos caras que encabeça, mas se não tiver o ato dele de encaminhar formalmente para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para o plenário, não acontece. É um ato monocrático do presidente. Também impeachment de ministro do Supremo. Eu entrei com impeachment contra o Dias Toffoli, que agora é o presidente do Supremo, e entrei contra o Dias. Esses 2 processos de impeachment, eles simplesmente estão dormindo dentro da gaveta do Alcolumbre. E aí a população às vezes não entende. Por quê? Porque está dizendo na lei que é ele quem tem que dar o encaminhamento. E desde 1950 eu não sabia disso, que foi criada a lei do impeachment, que nunca teve a abertura de um processo de impeachment, nem de ministro supremo, nem de procurador-geral da República. E eu não entendia por isso. Na hora que eu cheguei no Senado, né, ainda parecendo uma freira dentro de um prostíbulo, né, aí eu comecei a entender. É aquele negócio, não mexe nas minhas gavetas que eu não mexo nas suas.
Enquanto você tiver essa lei com o foro privilegiado, se eu e o Veloso, nós cometemos um crime juntos aqui na porta agora, o Veloso vai ser condenado em primeira instância e vai ser recolhido preso. O meninão aqui, porque é senador, vai ter que ir o processo lá para o Supremo Tribunal Federal. E aí vai prescrever o crime daqui a 10, 15 ou 20 anos sem que se mexa na gaveta. Então acontece isso, de verdade, gente. Vamos aqui, ó. Os senadores quebram o galho dos ministros do Supremo e os ministros do Supremo quebram os galhos dos senadores. Essa ruptura, tanto que eu tentei, eu estava dizendo, o bobão aqui, no primeiro dia eu tentei ser candidato à presidência do Senado. E aí eu não entendi, mesmo o Jair Bolsonaro, do meu partido, na época nós estávamos brigados, ele, com o ministro Onyx e mais alguns ministros de lá, comprando com cargos e emendas, senadores lá. Eu não entendi isso, falei, mas que negócio é esse? Depois que a gente vai vendo e vai entendendo, eu falo, não, como é que você vai botar um cara na presidência do Senado que nem o Olímpio? Que se chegar na mão dele um pedido de impeachment, ele vai encaminhar. Eu não sei se ele vai ser aprovado pelo plenário ou não, mas eu vou encaminhar. E a minha vida foi assim na Polícia Militar, do Veloso. Eu não cheguei no posto de coronel da Polícia Militar, cheguei no posto de major. Mas a gente tem as responsabilidades. Chegou na tua mão, olha, tem que se abrir um inquérito policial militar sobre isso. Você não vai medir se o cara é teu amigo, se é inimigo, você vai fazer em cima da lei. Então, determina a abertura do inquérito policial militar. Eu fui presidente de inquérito policial militar, depois fui sorteado em 3 vezes, fui juiz militar. Então, ali, pessoas foram condenadas, pessoas foram absolvidas, mas não vou botar o processo debaixo do braço e guardar na gaveta o que acontece hoje. Então, nós vamos ter eleição, espero que a gente tenha eleição, sem ter essa tripudiada do STF, né, para que a gente possa ter eleições abertas agora lá no Senado. Se pessoas lembrarem a vergonha que foi, nós temos 81 senadores, e na última eleição, com o Brasil todo assistindo, porque foi um movimento que o povo não queria, o Renan. Vocês se lembram que deu 82 votos? Então, só para aquelas tripudiadas que nem em centro cívico de escola tem, apareceu um voto fantasma, gente. É uma vergonha para o país isso. É uma vergonha. Então, não sei se o Major Olímpio vai tentar disputar. Eu acho que qualquer um faz acordo ali para não ter o Major Olímpio candidato, seja o STF, seja o presidente Bolsonaro, seja uma boa parte dos senadores. Mas nós temos um grupinho lá chamado Muda Senado, Muda Brasil, que nós somos 20 senadores. É pouquinho em relação a 81, mas esses são fechados. Nós queremos a continuação da Lava Togas, nós queremos a prisão após segunda instância. Nós não queremos esse juiz de garantia que infelizmente o Bolsonaro sancionou, mas é só para atrapalhar o processo penal. Ele fez para não ser pressionado politicamente e acabou sendo uma grande caca que o próprio Supremo teve que intervir e não está valendo a lei porque não ia ter juiz para fazer isso. Se você já não tem juiz para dar andamento nos processos normais, imagina você criar mais uma figura, cada processo você tem que ter 2 juízes. Né? Aí é que nós não vamos ter justiça mesmo no Brasil. Mas é esse o enredo dessa briga. Eu e mais 9 senadores, nós entramos com esse documento no Supremo Tribunal Federal, adicionando a nossa manifestação numa ação direta de inconstitucionalidade, que foi o PTB Nacional, que ingressou contra a reeleição. Então nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. E aí a gente fica pendurado na brocha. Eu entrei com processo contra um dos ministros. Em determinado momento, nessa disputa de quem pode fazer a indicação ou não, e eu dizendo, não, tem que ser o plenário que resolve. E ele disse, numa entrevista coletiva, fala para o senador Major que, na dúvida, consulta o Supremo e a gente resolve. Quer dizer, é um deboche. Coronel, o que nós podemos esperar para a Zona Norte daqui para frente, com essas eleições?
com relação à representatividade política. Queria que o senhor desse a opinião, por favor. Zona Norte vai ter, com certeza, representatividade, vai ter alguém para falar, vai ter alguém para ouvir, e sem menosprezar, sem querer falar de outras regiões, nós precisamos trazer para a Zona Norte o que a Zona Norte está precisando, está necessitando e muito tempo sem ter. Então nós precisamos mais empresas vindo para a Zona Norte, precisamos mais obras viárias para facilitar o trânsito aqui em São Paulo, aqui na Zona Norte. Precisamos hospital para a Zona Norte, que hoje nós falamos só em Hospital Municipal do Mandaqui. Nós precisamos o comércio mais, girando mais. Tudo isso é empreendedorismo, e a Zona Norte vai ter alguém para ouvir, vai ter alguém para falar, vai ter voz ativa. Senador, pretensões para 2022? Ajudar o Veloso na vereança. Eu preciso arrumar recursos federais para ajudar a nossa cidade de São Paulo. Então continua no Senado. Continua no Senado. É isso aí, gente. Conversei aqui com o senador Major Olímpio, Coronel Veloso. Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem aí para os nossos moradores, nossos comerciantes aqui da Zona Norte, que é o nosso público, senador, por favor. Bom, gente, o que eu quero dizer a todos vocês eu não mudei absolutamente nada nos meus compromissos, no meu comportamento. Muitas vezes as pessoas promovem umas coisas muito sujas, em função da minha ruptura de ordem pessoal com o Jair Bolsonaro. Não quero mais nem tratar disso. Agora quem tem que tratar disso é Ministério Público, é Tribunal de Contas, não é mais comigo. Mas muita gente acabou se envolvendo com agressões a mim. E eu quero dizer que eu continuo sendo o mesmo cara, eu defendo a lei, não faço acordo com bandido, não tenho bandido de estimação. Eu quero verdadeiramente o nosso Brasil melhor. Eu continuo combatendo a corrupção. Não é agora que nós ganhamos o governo que agora nós vamos dizer, mas agora pode. Não pode, não. Sabe, quem rouba R$1.000 é capaz de roubar 1 milhão, 1 bilhão. Nós não medimos o tamanho do corrupto pelo volume que ele consegue levar. Mas eu tenho um compromisso sagrado. Aqui na Zona Norte eu fiz mais de 35% dos votos na Zona Norte para ser senador. Só na cidade de São Paulo fiz mais de 2.450.000 votos. E eu honro cada um desses votos. Podem dizer, olha, o Olímpio se excede, radicaliza, mas no sentido de se fazer a coisa certa. Fez a coisa errada, nós vamos para cima mesmo. É o que a população está querendo. Em relação aqui à Zona Norte, eu tenho mesmo que buscar recursos federais, nós temos que trazer estruturas públicas do governo federal, integrado com o governo do estado, seja quem for, integrado com a municipalidade, seja quem for. E eu tenho certeza que, com muito esforço, nós estamos numa crise danada, todo mundo sabe, é uma crise de saúde pública, junto com a crise econômica, é uma crise que vai aumentar ainda mais o desemprego, a miséria e a fome. E não dá para brincar e dizer que nós vamos fabricar dinheiro nos próximos tempos. Mas nós vamos diminuir aos poucos o tamanho da máquina pública federal. Nós temos aí muitas estatais que já ficaram obsoletas e é preciso que elas sejam passadas para a iniciativa privada, porque da iniciativa privada vai dar um gás, vai ter investimento nisso, vai gerar emprego e vai diminuir o gasto público nesse momento. É assim que nós vamos sair da crise. Não tenho aí preocupação, eu não sou oposição ao governo federal, eu sou independente nesse momento, mas não tem um cara dentro do Senado que faça, tanto quanto eu faço, a defesa de projetos do governo Bolsonaro, que eu vejo que são coisas boas para o país.
A minha briga particular com o Bolsonaro, deixa de lado aqui, porque aí eu sei o que eu estou falando e ele sabe do que eu estou falando. Em relação a governo, eu não atrapalho em nada o país em momento nenhum. O meu compromisso é verdadeiramente com o Brasil. Coronel, deixar uma mensagem aí para a população da Zona Norte. Por favor, fique à vontade. Então eu sou aqui da Zona Norte, serei o representante da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo que nasci, que eu amo. Vou brigar pela família, sou cristão e adoro o Brasil, sou muito cívico, muito patriota. Essa é a mensagem. Gente, o Jornal Espenorte, entrevista, conversei aqui com o senador Major Olímpio, Coronel Veloso. Quero agradecer a audiência. Não esqueçam de deixar o like no nosso vídeo e seguir as nossas mídias sociais. Obrigado, senador. Eu que agradeço. Obrigado, coronel. Obrigado, Sucesso. eu que agradeço. Obrigado. Até mais. O Samir e o Espenorte são pé quente, viu? Pode ter certeza que o Veloso vai estar lá. É isso aí. Obrigado. Até mais. Obrigado, gente.